Olá, meus amores, tudo bom? Hoje é dia de ler a entrevista com Chucru. Bom, eu já vou pedir antes de mais nada, né, desculpas, porque realmente é uma entrevista que está em turco. Eu não consegui ela traduzida para o português em nenhum portal. Eu consegui ela num Instagram da América Latina, na verdade, né, que é fã dele, e tá em espanhol. E eu tô traduzindo para vocês do espanhol para o português, tá? Então, é uma entrevista que ele deu para o Hakan, que é o mesmo que já entrevistou o Ibrahim Chelikó, que eu trouxe aqui para vocês. Trouxe recentemente do Sarkhan também, né? E agora a gente vai ler sobre o Shukru Ozildiz. Acho que é assim que fala o nome dele, gente. A gente tenta aí, né? Porque, enfim, a gente é fã do cara e vamos que vamos. Bom, vamos lá. A entrevista começa com ele dizendo o seguinte, com o jornalista dizendo o seguinte: esse é um dos melhores atores, homens, né, do momento que temos nos últimos anos. Trabalhou com nomes como Dilma Erdogan, Serra Dilmas, Cem Yılmaz e Özkan Deniz e demonstrou toda a sua maturidade. Se falou muito de sua beleza, mas também de seu talento para a atuação. E os fanáticos o descrevem com adjetivos como monumento grego. Nos reunimos com Shukru Ozildiz, falamos sobre suas mudanças na sua vida, sua história e como ele se transformou, né, perante a atuação e seu amor pela arte. Abre aspas. Não posso fazer nada se o amor é falso. Não posso continuar ainda que tente. Fecha aspas. Isso é o ator falando, né? Aí volta o jornalista. Tivemos uma das primeiras entrevistas com Shukru Ozildiz. Tem se passado anos. Agora ele é uma grande estrela. Atualmente, ele descreve sua carreira como, abre aspas, estou a ponto de fazer as coisas que realmente me emocionam e estou francamente orgulhoso de todo o trabalho que tenho feito, fecha aspas. Nos reunimos em um dia livre quando ele conseguiu um descanso perante, né, a sua agenda nas rodagens que ele faz. Rodar é como se fosse na novela, né? Assim, nas paradas da novela, nos takes da novela. Estou muito em forma, como sempre. Ele está muito em forma, como sempre, e muito lindo, ainda que não admita. Mas é sempre bom lembrar que há uma luz ao seu redor. E essa luz traz sempre amor. Gente, isso é o jornalista falando, vocês não estão entendendo. Mas vamos lá. A jornalista pergunta: se passaram 5 anos desde a nossa primeira entrevista pessoal com você. O Chucru responde: 5 anos? Nossa, mas é como se eu tivesse vindo aqui ontem. Ele ri. O jornalista pergunta: como tem sido esses 5 anos? Ele responde: tudo está fluindo tão rápido e não somos capazes nem de pensar em nossas experiências e conhecimentos na vida de tal maneira que podemos transformar em algo que a gente nem pensa que fez ontem mesmo. E às vezes nem tem uma semana que foi feito. Assim, eu só posso imaginar a mim daqui ao máximo 5 anos. Mais tardado que 5 anos eu não consigo, pelo menos os 5 anos anteriores. Mas é mais difícil imaginar como eles serão mais difíceis e ainda mais transformadores. O jornalista pergunta: o que mudou? Ele responde: bom, você entende que é toda uma vida, mas sempre há algo mais nela. Não pode dizer que está a ponto de dizer que se deu 100% para qualquer coisa. Posso dizer que eu tenho plena consciência disso. Também aprendi a ser um pouco mais observador, ouvinte, a falar menos, a dividir menos. Compartilhar, na verdade, não sei nem dividir, né, gente? Isso é compartilhar menos. Isso me levou a um ponto em que eu podia absorver mais informação sobre a vida. Eu já não tenho certas convicções que tinha por demais a mim mesmo. Não falo demais assertivamente. Ah, vai ser isso. Não, é aquilo. Porque se está olhando para algo do lado direito, também tem que ter perspectivas do lado esquerdo. Tem que ter perspectivas de baixo e de cima. A vida é muito mais do que pensamos. Aí está outra. O jornalista faz outra pergunta para ele. Sempre está muito em forma. E que forma? As mulheres te adoram. Sempre há comentários a seu respeito. Monumento grego. Nossa, que homem. Que gazela da montanha. O que sente quando escuta essas coisas? Ele responde: gazela da montanha? E sorri. Nunca tinha lido isso. Claro que eu gosto. Pergunta do jornalista.
Qual foi o elogio mais interessante que você já recebeu? Ele responde: agora eu não me lembro. Mas gazelas de montanha é um terror, né? Me pergunto quem é que diz uma coisa dessas. Ele ri. A jornalista pergunta: o que significa para você ser tão lindo como um homem? Ele responde: realmente eu não me encontro, não me acho tão lindo assim. E não me comparo com ninguém. Não sou uma pessoa que se olha muito no espelho durante o dia, mas eu também não odeio quando eu me olho no espelho. Eu tento fazer um contato mínimo comigo mesmo visualmente. Por isso que me alegra quando alguém diz que eu estou bonito assim. Mas não mais do que isso. Não é nenhum tipo de vergonha. Não, pode até ser vergonha. Acho que é modéstia. Mas eu não me sinto nem um pouco dividido entre isso e sentir graça novamente. Aqui, gente, tem uma pergunta bem interessante. Ó, o jornalista pergunta: ainda que interprete a homens muito bonitos, e que se encontre sempre nessa situação com os personagens, como é que eles aparecem para você? Como é que te parece fazer esses papéis? Ele responde: eu me encontro realmente fazendo esses papéis e eu não gosto. Vai ter algum momento em que eu vou ter que parar com isso. Eventualmente, vou ter que dividir isso com um trabalho que estou escrevendo ou produzindo. Porque eu quero um papel em que eu possa mudar fisicamente e mostrar minha cara completamente diferente. Ainda que eu faça algumas películas, desculpa, gente, alguns filmes que tenham papéis desse jeito, eu penso que há sempre outros papéis também para fazer. Mas eu sempre penso, como é que eu os faria? O jornalista pergunta. Por exemplo, a gente tem o Brendan Fraser. Ele ganhou o Oscar por um personagem por ganhar muito peso. Você faria isso? A palavra em espanhol, gente, é te deformarias, mas deformar em português não tem o mesmo significado. É te transformaria? E aí vamos lá, ele responde. Claro, quando vi esse personagem interpretado por Brendan Fraser no filme A Baleia, eu disse: olha lá, um personagem que eu gostaria de ter feito. Ele fala: estava tentando subir no palco pela primeira vez. Quando tivemos. O jornalista fala: você estava tentando subir no palco pela primeira vez quando tivemos nosso primeiro contato, numa entrevista que já tem algum tempo. Tudo estava apenas começando. Como se sente agora se você olhar o tempo atrás? Ele responde: estou muito orgulhoso. Eu gosto demais disso. Mas, claro, a conjuntura mudou. São outros tempos. A indústria também tem passado por tudo depois de uma pandemia. Não podemos. A gente tem que se adaptar às novas normas, aos novos tempos. Tem mais perguntas do Rakan para ele. Qual ponto você acha que está parado agora? O Chucru responde: estou a ponto de. Farei as coisas que realmente me emocionam. Ele coloca entre aspas. Eu sou muito orgulhoso de todo o trabalho que eu tenho feito. Táticas do Amor, por exemplo, eu tenho explorado o mundo. Interpretei o Querem com muito carinho. Your Soul Does me veio muito bem também, com muitas travessuras e piadas que eu adoro. Eu estou trabalhando muito emocionado. O jornalista pergunta: você pode explicar melhor? Ele responde: Onur, que ainda não se conhece, mas é uma pessoa muito ferida, se entrega por completo a seu trabalho. Ele tem uma viagem que começa sendo um pouco secreta e misteriosa, e depois vai evoluir a lugares que a gente jamais pode imaginar. Aqui vai uma observação minha de que essa entrevista foi feita antes da estreia de Um de Um Mais, que é a que eu tô comentando no canal, tá, gente? Por isso que ele tá dizendo que a gente ainda não conhecia o Onur. Agora a gente já tá conhecendo um pouco, né? A gente já tá no 6º episódio. O jornalista pergunta: você esteve em cenários durante 3 temporadas com o musical Alice? Ele responde: sim. Eu fiz a primeira temporada de Quem Teme um Lobo Traidor. Quando subi no palco pela primeira vez, eu estava tremendo. O musical Alice era algo completamente diferente para mim. E a única atuação que eu fiz em um espetáculo. Eu estudei durante 1 ano para isso. Sua mãe é de Rodas, seu pai é de Trabzon e você nasceu em Izmir. O que significa para você ser de Izmir? Ele responde: a minha infância em Izmir foi maravilhosa. Agora eu estou muito triste porque me vou. Enfim. Você era um menino hiperativo? Ele pergunta. Muito sério. Um pouco sério, mas não tão sério. Bom, eu era um bom menino. O médico tinha me diagnosticado de um jeito que dizia que eu precisava de medicamentos quase todos os dias. Mas esqueceram de me dar os medicamentos. Então é claro que eu fui um menino comum.
Bom, nesse momento eu creio que começa a sua paixão pela música, o jornalista pergunta. Ele responde: sim, comecei a tocar piano e logo depois passei a tocar guitarra. Logo depois eu passei a tocar tambor e também um pouco de flauta. Eu tenho um tambor em casa ainda, em um pequeno estúdio que tenho em minha casa. Mas, ultimamente, eu só tenho tocado com uma banda. Ele pergunta: você ingressou na Faculdade de Engenharia Mecânica Naval, chamada ITU. E aonde estava a música na sua vida? Ele falou: bom, esse aí foi uma escolha bem equivocada. Eu fui à faculdade uma vez. Achei que esse era meu sonho. É uma faculdade marítima, um mundo completamente diferente, de uma ordem militar. Algo que eu fui lá, estudei durante um ano, vi que não era minha e parei. Ingressei na USS novamente. Tive uma educação secundária na Escola de Administração de Empresas. Bom, minha jornada como ator começou na Escola de Arte de Mujá Gezen. O jornalista pergunta: você imaginou que chegaria onde você está? Ele disse: não, nunca. Bom, para mim nem é real imaginar onde estou hoje. Os sonhos que se desenvolveram lentamente durante todo esse caminho. E simplesmente aconteceu. Ele pergunta: você realmente é o príncipe das comédias românticas que atua? Ele responde: olha, eu não sei. Pode ser que eu seja, mas me encanta fazer esses papéis. Bora que tem mais perguntas. A próxima pergunta do Rakan é a seguinte: por que você gosta de fazer comédias românticas? Ele responde: porque é muito divertido. Eu também sou assim na minha vida particular. Por exemplo, coloque uma câmera oculta aqui na minha casa. E eu vou fazer gestos, vou contar piadas, mesmo quando eu estou sozinho, eu sou divertido. Por exemplo, não é possível passar 24 horas do dia, 7 dias na semana, sem ter ideia de pelo menos saber como você é. E é assim que eu sou, divertido. O jornalista fala: ultimamente tem interpretado papéis de homens muito frívolos, hiperativos. Quantos vale esses personagens? Como é que são esses personagens? Ele responde: bom, tem algo no roteiro que é o personagem que eu preciso fazer, eu não posso interferir nisso. A maioria das formas que eu encontro, né, não são minhas, mas não mentirei, nem sempre são parecidos comigo. Ele pergunta: você acredita nas táticas do amor? Ele responde: bom, eu vejo que as táticas que se usam no amor, mas nem sempre eu acredito. Dizem que, na verdade, temos o costume de sair na luz e esses joguinhos parecem ter o costume de explorar depois de um tempo. Parece que tem um tempo de validade. Por isso, sempre prefiro uma comunicação muito clara. Ele pergunta: você tem alguma estratégia, como a outra parte deve enviar uma mensagem de texto primeiro, coisas assim, quando se trata de amor? Ele responde: não sou nada tático. Por exemplo, realmente não posso enviar a primeira mensagem, nada disso. Por quê? Ele pergunta. Porque eu tenho medo de ofender a outra parte. Depois de tudo, alguém que não conhece, que não sabe como é a minha vida, quais são meus sentimentos, essas coisas. Claro que há um equilíbrio. Quando o homem se move, mas eu não vou por esse lado, sem que haja, do outro lado, um convite claro de que me deseja. Olha, gente. E o Rakan pergunta: seu último personagem que interpretou tinha um amor falso. Você pode fazer isso se for necessário? Não posso. Eu não posso viver um amor de falsidade. Se eu faço, não posso seguir adiante. Ele pergunta: alguma vez você usou o seu talento como ator em relações amorosas? Ele responde: olha, não duvide disso, o ator também atua na vida real. Eu nunca fiz tal coisa, mas, pelo visto, na minha vida privada, há atores que fazem e jogam, mas não eu. E se você fosse um carro, qual seria a sua gasolina? Bom, o que me motiva é o entusiasmo. Você tem algum lado louco? Sim, às vezes eu acho que, ao contrário, eu sou sujo. Tem algum exemplo? Eu estou seguindo alguns exemplos, por exemplo, como levar o potencial do meu corpo a níveis extremamente altos. Ele aqui diz, gente, também me converti um Ayurveda, eu não sei o que é isso, mas enfim. Ao meu próprio ritual, meu próprio protocolo. Eu não sei realmente o que é Ayurveda. Eu posso colocar aqui embaixo. Bom, você é de aquário. Ele diz sim, meu ascendente é aquário.
mas me incomodam muito quando digo às pessoas: se eu tivesse que voltar a nascer, eu gostaria de voltar a nascer somente de aquário. Uma vez que questionam tudo isso, que dramatizam tudo isso, talvez isso seja uma solução. Também estamos sempre focados na diversão e na liberdade. Gente, fica aqui então a entrevista, né, que eu consegui aí trazer, né? Desculpa aí umas palavrinhas aí que eu realmente não consigo nem traduzir, mas é isso. Acho que o básico da entrevista dele com o Rakan foi bem bacana. E eu traduzi do espanhol, vou agradecer, vou colocar os créditos todos aqui na caixa de descrição. Espero que vocês tenham curtido, deixa seu like e fiquem com muitas fotos desse bonitão.